Durante décadas, Stevie Nicks encantou o mundo com suas melodias cativantes e sua personalidade enigmática. Aos 76 anos, essa deusa do rock viveu uma vida repleta de música, fama e um carrossel de romances que alimentaram sua arte. Mas sob o brilho e o ouro, permaneceu um segredo, um amor tão profundo que ressoou ao longo dos anos. Agora, em uma revelação impactante, Nicks quebra o silêncio. Quem é essa figura misteriosa que manteve seu coração cativo por tanto tempo? Qual é a história não contada por trás de sua confissão? Esta é uma história de paixão, desilusão e um amor duradouro que moldou a alma do rock and roll. Junte-se a nós enquanto exploramos as sombras do passado de Stevie e descobrimos o homem que se tornou sua maior musa e seu arrependimento mais profundo. Quanto a você, não está na banda por causa da Stevie. Foi isso que Earl me disse que ela deu um ultimato. Ou Lindsay sai, ou eu saio. E seria algo tão absurdo quanto Mick Jagger dizendo: ou Keith sai, ou eu saio, sabe? Bem, acho que precisamos do cantor. Na década de 1960, Stevie Nicks e Lindsey Buckingham, estudantes da Menlo Atherton High School, na Califórnia, formaram uma parceria musical que revolucionaria o rock and roll. Seu primeiro encontro acendeu uma conexão que evoluiu para uma relação icônica e caótica, com suas harmonias, tanto vocais quanto pessoais, tornando-se lendárias. Como alunos do último ano, eles se apresentaram juntos em um evento escolar, e a mistura de suas vozes já sugeria a magia que estava por vir. Após o ensino médio, seus caminhos se separaram brevemente, apenas para se reconectar 2 anos depois, quando Buckingham convidou Nicks para se juntar à sua banda de rock psicodélico. Isso marcou o início de sua colaboração profissional, catapultando-os para o mundo do rock and roll. De repente, eles estavam abrindo shows para gigantes da indústria, como Jefferson Airplane e Janis Joplin, um batismo de fogo no vibrante mundo do rock dos anos 60. À medida que Fritz se dissolveu no início da década de 1970, a relação entre Nicks e Buckingham se aprofundou. Eles se tornaram não apenas amantes, mas um duo que despejava seus corações e almas na música. Em 1973, lançaram seu primeiro álbum juntos, Buckingham Nicks. Embora o álbum não tenha alcançado sucesso comercial, ele lançou as bases para seu futuro e chamou a atenção de Mick Fleetwood, levando a um convite que mudaria suas vidas para sempre. Ingressar no Fleetwood Mac em 1975 marcou um momento crucial para o casal. Sua entrada injetou nova vida no grupo, mas também colocou sua relação sob enorme pressão. Enquanto trabalhavam no inovador álbum Rumors, a tensão começou a se manifestar. As demandas da fama repentina, junto com a intensidade de seu processo criativo, começaram a desgastar o vínculo entre eles. Em 1976, em meio à gravação de Rumors, o relacionamento de Nicks e Buckingham chegou ao ponto de ruptura. No entanto, a dor da separação alimentou algumas das músicas mais icônicas da história do rock. Nicks escreveu Dreams, uma melodia melancólica sobre o amor perdido, enquanto Buckingham respondeu com a energia crua e raivosa de Go Your Own Way. Seu tormento pessoal, exposto em sua música, ressoou com milhões de pessoas, tornando Rumors um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos. Apesar do fim de seu relacionamento romântico, a colaboração musical entre Nicks e Buckingham perdurou, embora não sem desafios. A tensão entre eles tornou-se uma característica definidora do Fleetwood Mac, adicionando uma carga elétrica às suas apresentações e uma profundidade às suas composições que os fãs achavam irresistível. Foundation Music era um lugar misterioso para mim, mas quando o descobri, principalmente através de Linda Ronstadt, para ser honesta, fiquei fascinada por como a música que, a princípio, me parecia primitiva de alguma forma, tinha tanta profundidade e poder. Após o tumultuoso fim de sua relação com Buckingham, Nicks foi lançada em um novo mundo de fama e exploração artística. Foi nesse turbilhão que ela cruzou caminhos com J.D. Souther, uma presença fugaz, mas impactante em sua narrativa romântica. Stevie Nicks e J.D. Souther
se conheceram pela primeira vez na vibrante cena musical de Los Angeles, no início da década de 1970. Souther, já uma figura estabelecida no movimento de rock country, havia coescrito vários sucessos para os Eagles e estava ganhando destaque com sua própria música. Nicks, recém-saída de sua separação de Lindsey Buckingham e desfrutando do sucesso com o Fleetwood Mac, encontrou em Souther um espírito afim que entendia as pressões e os prazeres da vida sob os holofotes. A atração entre eles foi imediata e intensa. Ambos eram conhecidos por suas letras poéticas e performances emotivas, e sua conexão parecia transcender o físico, tocando algo mais profundo em suas almas artísticas. Sua relação, embora breve, foi caracterizada por uma paixão compartilhada pela música e um respeito mútuo pelos talentos um do outro. No entanto, o mesmo mundo que os uniu também apresentou desafios significativos. A cena musical dos anos 70 era notoriamente dominada por homens, com as mulheres frequentemente relegadas a papéis secundários ou vistas principalmente através do prisma de seus relacionamentos com músicos masculinos. Nicks, determinada a deixar sua marca como artista por mérito próprio, enfrentou essas dinâmicas da indústria enquanto navegava por seu relacionamento pessoal com Souther. Ela observou como artistas masculinos como Souther recebiam certos privilégios e respeito que pareciam escapar às suas contrapartes femininas. Essa disparidade não passou despercebida por Nicks, que rapidamente se tornou uma das mulheres mais poderosas no rock. À medida que seu romance se desenrolava, Nicks continuou desafiando essas barreiras, utilizando sua crescente influência para defender a si mesma e a outras mulheres na indústria. Sua relação com Souther, paradoxalmente, pareceu fortalecer sua determinação de ser reconhecida por seu talento, e não apenas por suas afiliações românticas. A brevidade de sua relação não diminuiu sua influência no crescimento artístico de Nicks. O talento de Souther para compor e suas conexões com a indústria musical mais ampla introduziram Nicks a novas inspirações e possibilidades. Sua parceria, tanto pessoal quanto profissional, contribuiu para o refinamento da voz distintiva de Nicks como compositora e intérprete. Após a separação, Nicks canalizou suas experiências em sua música. Os temas de independência, resiliência e a luta por reconhecimento tornaram-se ainda mais pronunciados em suas composições. Canções como After the Glitter Fades e Anything for You são frequentemente especuladas como tendo raízes nesse período de sua vida, embora Nicks sempre tenha mantido certo mistério sobre suas inspirações. Quão profundas e intensas foram suas indulgências? Tão profundas quanto podiam ser. Quero dizer, a única bênção foi que nunca usei nada, cito na área de opioides. Graças a Deus. Álcool e cocaína. Mais álcool, mais cocaína. E essa fui eu por muito tempo. Quando a poeira assentou após seu breve romance com Souther, Nicks encontrou-se atraída talvez para o enredo mais complicado de sua história romântica. O envolvimento de Nicks com Mick Fleetwood foi uma parte pivotal e intrincada de sua vida pessoal, profundamente entrelaçada com a dinâmica caótica e artisticamente vibrante dentro do Fleetwood Mac. Isso, em última análise, moldou a trajetória da banda e o panorama mais amplo do rock. As sementes de seu caso foram plantadas no ambiente volátil do Fleetwood Mac no final dos anos 70. A banda estava no auge do sucesso, surfando na onda de seu revolucionário álbum Rumors. Mas, sob a superfície, as relações pessoais estavam desmoronando. Stevie Nicks havia recentemente terminado seu relacionamento de longa data com Lindsey Buckingham, enquanto o casamento de Mick Fleetwood com Jenny Boyd estava em terreno instável. Nicks e Fleetwood foram atraídos um pelo outro em meio à turbulência emocional e à energia criativa. As fronteiras entre suas vidas profissionais e pessoais se desfizeram, resultando em uma relação apaixonada, porém complicada. A relação entre Nicks e Fleetwood foi marcada por sua intensidade e imprevisibilidade. O caso desenrolou-se em meio a exaustivas turnês, longas sessões de estúdio e a constante atenção da mídia e de seus companheiros de banda. O caso teve um impacto profundo na produção criativa do Fleetwood Mac. A turbulência emocional que gerou permeou suas músicas, infundindo-as com uma qualidade confessional e crua que ressoou profundamente com o público. No entanto, o caso também trouxe desafios significativos para a dinâmica da banda. Os outros membros do Fleetwood Mac tiveram que navegar pelas consequências emocionais do caso, tentando manter relações profissionais diante da agitação pessoal. Isso foi particularmente difícil para Buckingham, que teve que presenciar sua ex-namorada envolvida
com um de seus companheiros de banda. Como muitos relacionamentos nascidos em circunstâncias tão tumultuadas, o caso entre Nicks e Fleetwood não estava destinado a durar. No entanto, o fim de sua relação romântica não marcou o fim de sua conexão. Nicks e Fleetwood tiveram que encontrar uma maneira de continuar trabalhando juntos no Fleetwood Mac, transformando sua relação em uma amizade duradoura e uma colaboração musical. Essa transição nem sempre foi fácil, mas foi um testemunho de seu profissionalismo e de seu compromisso compartilhado com a banda. E seu sorriso é um fino disfarce. Como foi aquele momento em que você percebeu pela primeira vez as belas e extraordinárias harmonias que poderia alcançar com os caras dos Seagulls? Foi emocionante, simplesmente emocionante. Há algo nisso que fala a sua essência, sabe? Cantar, misturar-se com outras vozes e encontrar harmonia. Saindo do turbilhão emocional de seu relacionamento com Fleetwood, Nicks se viu cativada por outro gigante do mundo da música. Era 1977 e Stevie Nicks estava desfrutando do sucesso do inovador álbum Rumours do Fleetwood Mac. Don Henley, o baterista e co-vocalista principal dos Eagles, também estava no auge de sua carreira. Quando essas duas potências musicais se encontraram, as faíscas foram imediatas e intensas. Tanto Nicks quanto Henley eram conhecidos por sua presença magnética no palco e sua capacidade de traduzir emoções cruas em letras inesquecíveis. Juntos formaram um casal formidável, sua relação alimentada por uma paixão compartilhada pela música e uma compreensão profunda das pressões que vinham com a fama. No entanto, a mesma intensidade que os uniu também seria a causa de sua separação. As demandas de suas respectivas bandas, juntamente com os desafios de manter um relacionamento sob os holofotes, exerceram uma imensa pressão sobre seu vínculo. O estilo de vida de turnês constantes, as tentações que acompanhavam a fama e suas próprias personalidades fortes criaram uma mistura volátil. Em meio a esse romance vertiginoso, Nicks enfrentou uma situação inesperada e que mudaria sua vida. Ela estava grávida. A notícia trouxe consigo uma avalanche de emoções e decisões difíceis. Tanto Nicks quanto Henley estavam em momentos cruciais de suas carreiras, com agendas apertadas de turnês e compromissos com álbuns. A perspectiva da paternidade, embora momentaneamente atraente, parecia incompatível com os caminhos que seguiam. Após muita introspecção e deliberação dolorosa, Nicks tomou a difícil decisão de interromper a gravidez. Essa escolha, embora profundamente pessoal, teria consequências de longo alcance para ambos. Tornou-se um momento crucial em seu relacionamento, um que marcaria suas interações nos anos seguintes. O impacto dessa decisão levou ao gradual desmoronamento de sua relação romântica. O peso do que poderia ter sido, combinado com o ritmo implacável de suas carreiras, revelou-se insustentável para o amor que começava a florescer. Contudo, mesmo quando o romance chegou ao fim, o impacto de seu tempo juntos continuou ecoando na música de Nicks. A relação de Stevie Nicks com Jimmy Iovine foi uma mistura única de colaboração profissional e intimidade pessoal, que moldou tanto sua carreira quanto a indústria musical em geral. No início da década de 1980, Nicks já era uma estrela consolidada do rock, enquanto Iovine era um produtor musical em ascensão, que trabalhou em seu álbum de estreia solo, Belladonna. Desde o início, havia uma química inegável entre a artista e o produtor. A habilidade de Iovine em compreender e aprimorar o som único de Nicks, aliada à sua ambição, ressoava profundamente com ela. Enquanto trabalhavam juntos no estúdio, sua relação profissional começou a evoluir para algo mais íntimo. A gravação de Belladonna foi um marco no desenvolvimento do romance emergente. As longas horas no estúdio, a paixão compartilhada por criar algo extraordinário e a natureza íntima do processo criativo contribuíram para a crescente atração entre eles. Nicks encontrou em Iovine não apenas um produtor talentoso, mas também um espírito afim que entendia sua visão artística e a ajudava a realizá-la. À medida que a relação se aprofundava, também se tornava mais complexa sua colaboração profissional. A influência de Iovine na música de Nicks tornou-se mais evidente, ajudando a moldar o som que definiria sua carreira solo. Canções como Edge of 17 e Stop Getting My Heart Around carregavam as marcas de seus talentos combinados, com as habilidades de produção de Iovine complementando perfeitamente as composições e a voz poderosa de Nicks. Entretanto, a mesma intensidade que impulsionou sua parceria criativa trouxe desafios à relação pessoal. Tanto Nicks quanto Iovine
eram personalidades fortes, profundamente comprometidas com seu trabalho e acostumadas a controlar os próprios caminhos. A linha entre suas vidas profissionais e pessoais começou a se confundir, gerando tensões dentro e fora do estúdio. A relação também foi complicada pelas exigências de suas carreiras. Nicks conciliava seus compromissos com o Fleetwood Mac enquanto construía sua carreira solo, enquanto Iovine rapidamente se tornava um dos produtores mais requisitados da indústria. A pressão de manter um relacionamento romântico e uma parceria profissional no mundo intenso do rock cobrou seu preço. Apesar desses desafios, o impacto de sua relação na carreira de Nicks foi inegável. A produção de Iovine ajudou a consolidar Nicks como artista solo, separando-a de sua identidade como membro do Fleetwood Mac. O sucesso de Belladonna e seu sucessor, The Wild Heart, também produzido por Iovine, firmaram Nicks como um ícone do rock. À medida que o romance enfraquecia, Nicks e Iovine enfrentaram o desafio de preservar sua colaboração profissional. O respeito mútuo e o amor pela música permitiram que continuassem trabalhando juntos, mesmo após o fim do relacionamento pessoal. Este período exigiu um equilíbrio delicado entre sua intimidade passada e sua colaboração contínua. O fim do romance não encerrou a influência que exerceram nas carreiras um do outro. Iovine se tornou uma figura poderosa na indústria musical, cofundando a Interscope Records e desempenhando um papel essencial na criação da Beats Electronics. Nicks, por sua vez, continuou a solidificar sua posição como uma das artistas mais duradouras e influentes do rock. Um dia entrei e Matthew estava varrendo. Juro por Deus, sempre que eu entrava na creche, parecia que o berço balançava sozinho. E eu pensava, ela está aqui, balançando o berço. Mas um dia entrei e estava tudo parado. Olhei para Matthew e disse, ela se foi, ela se foi. Subi as escadas e esperei Kim voltar para casa e disse, eu não te amo e você não me ama. Talvez você ache que me ama, mas não ama. Então eu quero o divórcio. O breve casamento de Stevie Nicks com Kim Anderson foi uma união improvável e uma experiência complexa, nascida de uma dor compartilhada que trouxe uma lição agridoce sobre amor e perda. A história começa com Robin Anderson, a melhor amiga de Stevie Nicks desde a adolescência. Robin foi uma presença constante na vida de Nicks, uma confidente que a acompanhou nos altos e baixos da fama e das lutas pessoais. Em 1982, enquanto Nicks desfrutava do sucesso de sua carreira solo, uma tragédia ocorreu. Robin foi diagnosticada com leucemia terminal durante a gravidez de seu primeiro filho. A notícia devastou Nicks, que enfrentou a iminente perda de sua amiga mais próxima. Enquanto a condição de Robin piorava, Nicks dedicou-se a apoiá-la, decidida a estar ao lado dela em seus últimos dias. O marido de Robin, Kim Anderson, também estava profundamente abalado. À medida que a doença avançava, ele encontrou consolo na presença de Nicks. Unidos pelo amor por Robin e pela dor compartilhada, os dois criaram uma conexão inesperada. Em meio a esse turbilhão emocional, Robin deu à luz um filho, Matthew, apenas 3 dias antes de falecer. A alegria de uma nova vida esteve inextricavelmente ligada à dor da perda, criando uma tempestade de emoções tanto para Nicks quanto para Anderson. Após a morte de Robin, Nicks e Anderson sentiram-se atraídos um pelo outro, com sua dor compartilhada criando um vínculo poderoso, em uma decisão que mais tarde seria descrita como uma tentativa equivocada de cumprir o último desejo de Robin de cuidar de seu filho. Nicks e Anderson tomaram a decisão impulsiva de se casar apenas 3 meses após a morte de Robin. Sua união foi recebida com surpresa e preocupação por amigos e familiares. Muitos viam o casamento como uma decisão precipitada, motivada pelo luto em vez de amor genuíno. A própria Nicks admitiria mais tarde que o casamento foi uma tentativa de manter viva a memória de Robin e de fornecer uma figura materna para o pequeno Matthew. No entanto, a realidade logo se tornou evidente. Nicks, no auge de sua carreira solo, de repente se viu no papel de esposa e madrasta. As demandas de sua carreira musical colidiram com as necessidades de sua nova família, criando tensões no casamento recém-formado. Anderson, ainda lidando com o luto pela perda de sua esposa, encontrou dificuldades para se conectar com Nicks, além da dor que compartilhavam.
Com o passar dos meses, tanto Nicks quanto Anderson começaram a perceber o erro de sua decisão. A conexão que parecia tão intensa no auge de sua perda começou a desaparecer, substituída pela realidade de sua incompatibilidade. Nicks, acostumada à liberdade e ao dinamismo de sua vida no rock and roll, sentiu-se sufocada pelas demandas da vida doméstica. Anderson, por outro lado, achou difícil competir com a absorvente carreira de Nicks. O casamento durou apenas 8 meses antes de decidirem se separar. O divórcio foi finalizado em 1984, marcando o fim do que Nicks mais tarde descreveria como seu único casamento. A experiência deixou ambos emocionalmente esgotados. Nos anos seguintes, Nicks manteve uma relação com Matthew, honrando sua promessa a Robin de cuidar do menino. Ela assumiu o papel de madrinha, fornecendo apoio financeiro e permanecendo presente em sua vida. O grande amor de sua vida, Joe Walsh. Emergindo das sombras do luto e de um casamento fracassado, Nicks encontrou o que descreveria como o grande amor de sua vida. Sua relação com Joe Walsh foi um capítulo profundo e transformador, marcado por intensa paixão, lutas compartilhadas e um final agridoce que impactou suas vidas e sua música. A história entre Stevie Nicks e Joe Walsh começou no final dos anos 1970, quando ambos estavam no auge de suas carreiras. Nicks desfrutava do sucesso do Fleetwood Mac e de sua carreira solo emergente, enquanto Walsh já havia se estabelecido como um virtuoso da guitarra com a James Gang e os Eagles. Seus caminhos se cruzaram na vibrante cena musical de Los Angeles, onde suas experiências compartilhadas como estrelas do rock criaram uma conexão instantânea. Desde o primeiro encontro, havia uma química inegável entre Nicks e Walsh. Ambos foram atraídos pela energia criativa, pelo humor afiado e pela compreensão mútua das pressões únicas que acompanhavam a fama. Seu romance floresceu rapidamente, alimentado pelo amor compartilhado pela música e por uma conexão emocional profunda. O que diferenciou essa relação para Nicks foi o senso de verdadeira parceria que encontrou com Walsh. Ao contrário de algumas de suas relações anteriores, que foram complicadas por rivalidades profissionais ou dinâmicas de poder, sua conexão com Walsh parecia igualitária e de apoio mútuo. Eles se entendiam profundamente, tanto como artistas quanto como indivíduos lidando com as exigências da fama. Seu tempo juntos foi marcado por intensa criatividade. A influência de Walsh na música de Nicks foi significativa, inspirando algumas de suas composições mais emocionais e pessoais. Para Walsh, Nicks tornou-se uma musa e uma parceira que podia igualar sua energia criativa e compreender as profundezas de sua paixão artística. No entanto, sua relação não foi isenta de desafios. Tanto Nicks quanto Walsh lutavam contra seus próprios demônios, particularmente em relação ao abuso de substâncias. O estilo de vida festivo do mundo do rock havia cobrado seu preço, e sua relação frequentemente oscilava no limite do caos enquanto lidavam com a dependência. Apesar desses desafios, sua conexão se aprofundou. Eles encontraram um no outro não apenas um parceiro romântico, mas também um confidente e aliado em suas lutas pessoais. Essa compreensão mútua criou uma intimidade rara que Nicks raramente experimentou em outros relacionamentos. A intensidade de seu amor refletiu-se na música de Nicks. As canções escritas durante esse período muitas vezes aludiam à profundidade de seus sentimentos, às dores de suas lutas e à esperança que encontravam um no outro. Para os fãs, essas músicas ofereciam um vislumbre da vida pessoal de duas das figuras mais enigmáticas do rock, acrescentando camadas de significado às suas composições. Tragicamente, os mesmos fatores que os uniram contribuíram para sua separação. As constantes batalhas contra a dependência atingiram um ponto crítico e ambos perceberam que precisavam se separar para focar em suas respectivas recuperações. A decisão de terminar o relacionamento foi dolorosa, mas tomada com amor e com o desejo mútuo de bem-estar. O impacto dessa separação marcou um período de profunda dor e reflexão para Nicks. Mais tarde, ela descreveria o fim de sua relação com Walsh como uma das experiências mais difíceis de sua vida. O sofrimento dessa separação inspirou algumas de suas composições mais cruas e poderosas, ressoando profundamente com fãs que também haviam experimentado perdas semelhantes. Para Walsh, o fim do relacionamento foi igualmente significativo. Marcou um ponto de inflexão em seu próprio caminho
rumo à sobriedade e ao autoconhecimento. O amor que compartilhou com Nicks permaneceu como um capítulo importante de sua vida, influenciando sua música e crescimento pessoal ao longo dos anos. Apesar do término de sua relação romântica, a conexão entre Nicks e Walsh perdurou. Com o tempo, eles conseguiram transformar seu amor em uma amizade profunda e duradoura. A capacidade de manter esse vínculo, mesmo após a dor da separação, demonstrou o cuidado e o respeito genuíno que nutriam um pelo outro. Nos anos seguintes, tanto Nicks quanto Walsh falariam sobre o tempo que passaram juntos com uma mistura de carinho e melancolia. Para Nicks, Walsh permaneceu como o único, o grande amor de sua vida, alguém que tocou sua alma de uma maneira que ninguém mais conseguiu. Esse sentimento era evidente em sua música, onde referências à sua relação continuaram a surgir, servindo como um testemunho do impacto duradouro que ele teve em seu coração e em sua arte. Uma jornada romântica entrelaçada com a música. A trajetória romântica de Stevie Nicks esteve intrinsecamente ligada à sua carreira musical, servindo como uma fonte inesgotável de inspiração para algumas de suas canções mais icônicas e emocionalmente ressonantes. Sua habilidade de transformar as alegrias, dores e complexidades de seus relacionamentos em poesia lírica é uma marca registrada de sua arte, permitindo que os ouvintes se conectem com suas experiências de forma profundamente pessoal. O que distingue Nicks como artista é sua capacidade de transformar essas experiências pessoais em narrativas universais. Embora suas canções sejam frequentemente profundamente autobiográficas, elas ressoam com o público por abordarem experiências humanas compartilhadas de amor, perda e resiliência. O talento de Nicks reside em sua habilidade de pegar os detalhes específicos de sua própria vida e relacionamentos e transformá-los em histórias e emoções que parecem profundamente pessoais para cada ouvinte. Essa capacidade de transmutar experiências pessoais em arte talvez seja mais evidente na forma como Nicks revisitou e reinterpretou suas próprias canções ao longo dos anos. À medida que ganhou perspectiva sobre seus relacionamentos passados, suas interpretações dessas músicas evoluíram, adquirindo novos significados e profundidade emocional. Uma canção escrita no auge de um romance apaixonado pode ser interpretada anos depois com um senso de nostalgia melancólica ou com a sabedoria que vem com o tempo, demonstrando como a arte de Nicks cresceu e amadureceu junto com ela. Além disso, a abertura de Nicks sobre as inspirações por trás de sua música criou um vínculo único com seu público. Os fãs seguiram os fios de sua vida romântica através de suas canções, sentindo como se estivessem a par dos detalhes mais íntimos de sua jornada. Essa vulnerabilidade e autenticidade tornaram Nicks querida para gerações de ouvintes, que a veem não apenas como um ícone do rock, mas também como uma companheira de viagem no complexo caminho do amor e dos relacionamentos. O impacto da música inspirada por seus relacionamentos vai além de seu trabalho solo e de suas contribuições para o Fleetwood Mac. Sua abordagem à composição, que valoriza a honestidade emocional e a narrativa pessoal, influenciou inúmeros artistas. Muitos cantores e compositores citam Nicks como uma inspiração, particularmente pela forma como ela explora, sem medo, sua própria vida para alimentar sua arte. À medida que a carreira de Nicks progrediu, sua música continuou a refletir sua perspectiva em constante evolução sobre o amor e os relacionamentos. Enquanto os romances apaixonados de sua juventude forneceram combustível para canções intensas e ardentes, suas obras posteriores demonstram uma compreensão mais reflexiva e matizada do amor. Essa evolução reflete a própria jornada de Nicks, de uma jovem navegando as águas turbulentas do romance a uma artista experiente com uma vida inteira de experiências para explorar.